Pessoal do nono ano, continuando então, nós chegamos à página 20, Hora da Leitura, Romance Infanto-Juvenil, um fragmento, um trecho. Então, nós temos aqui, pessoal, um trechinho do romance Um Bom Sujeito. Ele vai trazer a história do Reinaldo, tá? É um garoto, né, decidido a conquistar Valéria, a garota por quem está apaixonado. Bom, e aí vai ter, então, uma situação na sala de aula. Esse texto é bem legal, tá? Vocês leem aí com atenção, certo? E aí, pessoal, essas questões, elas vão ser referentes ao texto e elas vão recordar um pouquinho o conteúdo referente a sujeito e tipos de sujeito. Então, olha lá, vamos fazer uma revisão do que aprendemos até agora sobre sujeito e tipos de sujeito? Responda as próximas questões. Como Reinaldo define o núcleo do sujeito aos colegas? Tem ali no texto, pessoal, super tranquilo de você achar. B. Que orações do quadro ele utilizou como exemplos de sua explicação? E qual o núcleo do sujeito em cada uma delas? Também está bem tranquilo ali no texto. E aí chegamos aqui, ó, reflexão sobre o uso da língua, tipos de sujeito. O que acontece aqui, pessoal? Foi uma matéria que essa matéria é super importante, tá? A gente começa a ver lá no 7º ano e no 8º ano a gente reforça, certo? Então, pessoal, foi uma matéria que a gente também iniciou na sala de aula, mas é uma matéria que a gente precisa muito recordar porque ela vai aí fazer parte de todos os anos escolares até o ensino médio, ok? Então, tem que saber aí de todo jeito, tá? Então, pega aqui para mim, ó. O sujeito de uma oração pode ser determinado ou indeterminado, tá? O que isso quer dizer, pessoal? O sujeito, ele pode estar ali expresso na oração, ou às vezes ele pode também estar, vamos dizer assim, escondido, certo? Então, vamos ver como é que isso acontece. Primeiro tipo de sujeito, ó. O sujeito determinado pode ser identificado nos seguintes casos. Quando está explícito na oração, ou seja, ele está lá claro, a gente identifica facilmente. É o caso do sujeito simples, o que é constituído por um só núcleo. O que é o núcleo, pessoal? É a palavra mais importante do sujeito. Exemplo, a chuva sacia a sede da terra. Quem sacia a sede da terra? A chuva. Então, o meu sujeito seria a chuva. E a palavra chuva, que é a mais importante do sujeito, é o núcleo do sujeito, certo? Se você estiver aí com dúvida de quem é o sujeito de uma oração, é importante você lembrar. O sujeito, pessoal, vai ser aquele termo da oração de quem é falado alguma coisa, de quem é declarado alguma coisa. Então, sempre que você ficar em dúvida, você vai fazer esse raciocínio. Por exemplo, aqui, a chuva sacia a sede da terra. Quem sacia a sede da terra? A chuva. Então, é sobre a chuva que está sendo declarada alguma coisa. Então, o meu sujeito é a chuva, certo? Passamos, então, para o sujeito composto, o que é formado por mais de um núcleo. No sujeito composto, a gente vai ter mais de uma palavra importante. Pode ser 2, podem ser 3, podem ser até mais, tá? Então, olha lá. A escola e a família devem apoiar campanhas contra o bullying. Quem devem apoiar campanhas contra o bullying? A escola e a família. É o meu sujeito. Tudo isso, a escola e a família. Só que dentro desse sujeito, eu tenho duas palavras mais importantes. Escola e família. Tenho dois núcleos do sujeito, certo? Então, esse sujeito é o sujeito composto. Então, já vimos dois tipos aí, simples e composto. Bom, aí a gente vem para o terceiro caso, quando o sujeito não está explícito na oração, ou seja, ele não está ali fácil para a gente ver, é como se ele tivesse escondido. Então, olha aqui, é o caso do sujeito oculto, que pode ser chamado também de implícito ou desinencial. Eu até brincava com vocês que o sujeito desinencial é aquele que está escondido, tá? Escondidinho na frase. Quando o sujeito não aparece na oração,
mas é possível identificá-lo pela terminação do verbo ou pelo contexto. Então, vai ser aquele sujeito, pessoal, que vai dar para a gente identificar pela terminação do verbo. Olha lá, a frase é essa aqui. Criamos um grêmio em nossa escola. Criamos. Criamos só pode ser quem? Nós. Então, é como se o nós tivesse escondidinho na frase. Então, ele é chamado de sujeito oculto ou desinencial. Olha lá, tenho certeza de que esses adolescentes serão adultos melhores e mais éticos, pois estão aprendendo a conviver com as diferenças e aceitá-las desde cedo. Bom, aqui, tenho certeza só pode ser quem? Eu, tá vendo? Ó, também está escondidinho. Dá pra gente perceber pela terminação do verbo. Estão aprendendo. Quem estão aprendendo? Eles. Também dá para a gente deduzir pela terminação do verbo. Então, nesse caso, o sujeito vai ser oculto ou desinencial. E aí, chegamos então ao sujeito indeterminado. É aquele que não pode ser identificado na oração nem pelo contexto. O que acontece? A gente não consegue saber qual é o sujeito. Quando que isso vai acontecer? Com verbos na terceira pessoa, pessoal, né? Do plural, olha lá. Entraram na sala de aula e bagunçaram o meu material. Mas quem entrou na sala de aula? Quem bagunçou o seu material? Não consigo saber, porque, olha, entraram, bagunçaram, certo? Então, é um sujeito que a gente não consegue determinar. E aí, pessoal, vem, então, o último exercício. Olha, sua tarefa agora é criar um trecho que possa fazer parte da história que você acabou de ler. Então, olha lá o exercício. Releia o conceito de sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial e sujeito indeterminado. Exemplifique esses conceitos com orações. Então, você vai ter que criar aí cada oração para um tipo desses sujeitos aí. Então, sujeito simples, você faz uma oração. Sujeito composto, faz outra, desinencial outra e indeterminado outra. É esse o exercício. E letra B, suponha que Eduardo tivesse resolvido dar o troco. Estudou bem o assunto para esbanjar conhecimento nas aulas de português. No caderno, tá? Você vai ter que fazer uma folhinha separada, com nome, tudo certinho, como a gente sempre combina. Invente uma sequência para a história em que o garoto explica aos colegas a diferença entre sujeito desinencial e sujeito indeterminado. E não se esqueça de colocar exemplos que justifiquem a explicação de Eduardo. Comece assim. 2 dias depois, Eduardo chegou confiante à escola. E aí você vai contar, então, como é que foi essa situação, certo, pessoal? Usando aí as explicações, né? O que o Eduardo pode ter falado, como é que isso aconteceu. Certinho? Então, os exercícios dessa semana vão até aqui, tá? E a gente vai continuando. Não se esqueça de fazer aí tudo certinho na sua apostila. Se você tiver alguma dúvida, você me manda o recadinho lá pelo WhatsApp, certo, pessoal? E a gente vai resolvendo aí as dúvidas que vocês puderem ter, tá? Desejo uma boa semana a todos, bons estudos, até mais!